Em um mundo de moedas que perdem valor e dívidas que nunca acabam, surge uma alternativa baseada em regras, não em promessas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Mayday, são 18 centímetros, revisado por Libertus e será narrado por mim, Djalma Guedes. A ascensão do Bitcoin como moeda digital descentralizada gerou debates que vão muito além de tecnologia e investimento. Para alguns pensadores, comprar Bitcoin pode ser visto como um ato ético, ligado à defesa de princípios básicos como propriedade privada e liberdade individual. A ideia principal do texto é que usar Bitcoin pode funcionar como uma resistência pacífica a sistemas monetários inflacionários e coercitivos, já que ele não depende de governos ou bancos centrais para existir e operar. O estudo percorre várias linhas de pensamento que valorizam liberdade e propriedade. Entre elas estão o direito natural de John Locke, o libertarianismo, o objetivismo de Ayn Rand e o anarcocapitalismo de Murray Rothbard e a escola austríaca de economia, com autores como Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. Em cada uma, aparece um ponto comum. O dinheiro não é neutro. A forma como a moeda é controlada e expandida pode proteger ou atacar o patrimônio das pessoas, influenciando diretamente a justiça nas relações econômicas. O primeiro fundamento vem do direito natural e da ideia de propriedade privada. John Locke defendia que vida, liberdade e propriedade são direitos naturais anteriores ao Estado. Para ele, o governo só é legítimo quando existe para proteger esses direitos. Se o Estado passa a tirar bens das pessoas sem consentimento, ele viola sua função moral. Quando esse raciocínio é aplicado ao mundo moderno, a inflação pode ser entendida como um tipo de expropriação indireta. Ela reduz o poder de compra do dinheiro guardado e do salário recebido sem que o cidadão tenha concordado com isso de forma clara. Assim, buscar formas de proteger o próprio patrimônio pode deixar de ser apenas um direito e virar algo moralmente justificável. Dentro dessa lógica, o Bitcoin aparece como uma ferramenta de defesa patrimonial, porque sua oferta é limitada e ele não pode ser impresso por decisão política. O libertarianismo aprofunda essa crítica ao afirmar que a liberdade individual deve ser o centro da vida social. Nessa visão, o Estado só deveria intervir para impedir agressões. Quando governos controlam a emissão de moeda e forçam a sociedade a usar uma moeda sujeita à desvalorização, isso é visto como uma forma de coerção. Murray Rothbard, um dos principais libertários, criticou duramente o dinheiro fiduciário, que é o dinheiro emitido por governos sem lastro rígido. Para ele, a inflação funciona como uma taxação escondida, entre aspas. O governo cria dinheiro do nada, gasta dinheiro e a conta aparece depois na forma de preços mais altos e perda de poder de compra. Quem recebe o dinheiro por último, normalmente a maioria sofre mais. Nessa leitura, resistir ao sistema inflacionário não é simplesmente uma escolha financeira. É uma recusa em participar de um mecanismo considerado injusto. O Bitcoin, por ser adotado voluntariamente sem obrigação legal, seria uma alternativa que combina melhor com a ideia de liberdade. Ninguém é forçado a usá-lo, mas quem quiser pode. E como ele não depende de um banco central, ele reduz a exposição do indivíduo a políticas que corroem o valor do dinheiro. O texto também cita o problema dos juros muito baixos ou até negativos, algo que puniria quem poupa e favoreceria quem se endivida. Para essa corrente, isso distorce valores porque desestimula a prudência e recompensa comportamentos irresponsáveis.
Depois, o texto entra no objetivismo de Ayn Rand, que valoriza a produtividade, a troca voluntária e o mérito. Rand via o dinheiro como símbolo da produção humana e do comércio honesto. Ele é o meio pelo qual pessoas livres trocam valor por valor sem violência. O problema surge quando o dinheiro é manipulado por governos para financiar gastos sem limite ou para favorecer grupos conectados ao poder. Nessa lógica, a inflação seria uma forma de pilhagem, porque tira parte do valor de quem trabalhou para acumular. Uma referência citada nesse contexto é um ensaio antigo de Alan Greenspan antes de ele liderar o Banco Central dos Estados Unidos, no qual se afirma que sem um padrão monetário sólido, não há como proteger a poupança da confiscação via inflação. Nesse raciocínio, o ouro funcionaria como defesa dos direitos de propriedade porque ele limita a capacidade do Estado de expandir a moeda. O texto sugere que o Bitcoin hoje pode cumprir um papel parecido, por ter escassez programada e resistência a mudanças arbitrárias. Assim, comprar Bitcoin seria, para quem pensa nessa linha, um modo de proteger o fruto do próprio trabalho e de afirmar que riqueza deve vir de produção e troca livre, não de manipulação. A escola austríaca de economia reforça o argumento com base econômica e também com uma dimensão moral. Ludwig von Mises defendia que a ideia de moeda sólida foi criada como proteção das liberdades civis contra abusos de governos. Ou seja, moeda estável não seria apenas um detalhe técnico, mas um limite ao poder. A escola também explica como a expansão artificial de crédito pode gerar ciclos econômicos de euforia e crise, causando sofrimento real para milhões de pessoas, especialmente para quem não tem como se proteger. Outro ponto importante é o efeito Cantillon, que descreve como o dinheiro novo não entra na economia de forma neutra. Ele beneficia primeiro quem está mais perto da fonte, como governo, bancos e grandes instituições. Só depois ele chega ao restante da população quando os preços já subiram. Na prática, isso pode ampliar desigualdades e favorecer elites políticas e financeiras. Para os austríacos, isso torna a inflação não apenas ruim economicamente, mas injusta. Friedrich Hayek, ainda nessa tradição, defendia a concorrência de moedas e a retirada do controle estatal sobre o dinheiro. Ele chegou a dizer que uma boa moeda só voltaria quando o dinheiro saísse das mãos do governo, talvez por um caminho indireto e difícil de impedir. O texto interpreta o Bitcoin como uma solução indireta, um sistema global, descentralizado, difícil de censurar e com regras previsíveis. O capítulo sobre anarcocapitalismo leva essas ideias ao extremo. Para essa visão, o Estado é sempre uma fonte de coerção e tende a ser inflacionário porque precisa financiar suas estruturas e promessas. Assim, qualquer monopólio estatal, incluindo o monetário, seria incompatível com uma sociedade plenamente livre. O Bitcoin seria uma contra-instituição, um caminho paralelo que permite uma espécie de secessão financeira pacífica. Em vez de protestos violentos, a resistência acontece quando as pessoas escolhem guardar e transacionar valor fora do sistema tradicional. É um tipo de mudança pelo exemplo. Ao usar Bitcoin, o indivíduo reduz sua dependência do sistema bancário e do sistema estatal. Na parte final, o texto amarra tudo dizendo que o Bitcoin pode ser entendido como defesa da propriedade e afirmação de liberdade. Ao guardar Bitcoin em autocustódia, o indivíduo controla diretamente seu patrimônio, sem depender de bancos, sem risco de congelamentos arbitrários e sem ser exposto à desvalorização planejada da moeda nacional. Além disso, o Bitcoin amplia a liberdade de transacionar porque permite transferências globais sem pedir permissão. Isso pode ser especialmente relevante em
países com censura financeira, controle de capitais ou inflação alta. O texto resume pilares morais ligados ao Bitcoin. Um deles é a proteção do valor ganho honestamente. Se ninguém pode diluir a oferta, o poder de compra tende a ser menos vulnerável a decisões políticas. Outro é a voluntariedade. Ao contrário da moeda estatal, que muitas vezes é imposta por lei, o Bitcoin existe por adesão livre. Há também a ideia de prudência, já que o Bitcoin incentiva a poupança e planejamento de longo prazo, enquanto moedas inflacionárias tendem a empurrar as pessoas para o consumo imediato e o endividamento. O texto destaca ainda a transparência das regras do protocolo, já que o sistema opera com regras públicas e verificáveis, em vez de decisões fechadas em gabinetes. Por fim, enfatiza a resistência não violenta. Trocar parte do dinheiro por Bitcoin seria uma forma pacífica de protesto contra um sistema visto como injusto. A conclusão é que a moeda molda a sociedade e carrega implicações morais. Um sistema fiduciário inflacionário pode financiar gastos excessivos, gerar crises, corroer o valor do trabalho e concentrar riqueza. Nesse cenário, não agir também tem peso moral, porque aceitar passivamente pode significar sustentar o mecanismo. O Bitcoin não é apresentado como solução mágica para tudo, mas como uma alternativa com características que favorecem liberdade, previsibilidade e proteção da propriedade. Por isso, o texto afirma que comprar Bitcoin pode ser entendido como um ato moral de defesa da justiça econômica e da autonomia individual, uma forma de filosofia aplicada no cotidiano, em direção a um sistema monetário mais honesto e menos manipulável. E obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! E compre e também aceite Bitcoins.